E aí, pessoal, tudo certo? Já pararam para pensar como o nosso mundo, que é todo fluido, todo contínuo, é traduzido para a linguagem dos computadores que funciona em pedacinhos, em saltos? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Essa linguagem meio secreta dos sinais que faz o nosso universo digital ser o que ele é. Bora mergulhar nisso. Dá uma olhada nesses dois velocímetros. O analógico, tem aquele ponteiro que desliza macio passando por cada quilômetro por hora. Já o outro, o digital, ele simplesmente pula de um número para o próximo. Um flui, o outro salta. Mas no fim das contas, os dois mostram a mesma coisa. A grande questão é: como é que o primeiro se transforma no segundo? Como que esse mundo suave, analógico, vira um mundo preciso, numérico dos nossos aparelhos? Essa é a pergunta de $1 milhão que a gente vai responder agora. Para a gente entender isso, a gente precisa imaginar que estamos construindo uma ponte. Uma ponte entre dois mundos bem diferentes. O analógico, que é o da nossa realidade física, e o digital, que é o reino dos computadores. E a base, o alicerce para construir essa ponte, são os sinais. Como o nosso material de referência diz aqui, os sinais são a linguagem fundamental que a gente usa para descrever tudo. O som da voz, a luz que a gente vê, tudo. É através deles que a informação viaja. o lance é que esses dois mundos, o analógico e o digital, falam dialetos diferentes dessa linguagem. Eles usam dois tipos de sinais, os contínuos e os discretos. Vamos entender qual é a de cada um. Primeiro, o sinal contínuo. Pensa nele como um fluxo de informação sem nenhuma interrupção. Ele existe em todos os infinitos momentos do tempo. Sabe, tipo o som da voz de alguém ou a temperatura do ar mudando gradualmente. A melhor analogia para isso é pensar numa rampa. Uma rampa bem lisinha, sem degrau nenhum. A pessoa pode estar em qualquer ponto dela, em qualquer altura. É uma transição totalmente fluida. Isso é um sinal contínuo. Agora, do outro lado da ponte, a gente tem o sinal discreto. Esse aqui não existe o tempo todo. Ele só é definido em momentos específicos, separados. É como se a gente tirasse uma série de fotos instantâneas. O resultado é uma sequência de valores individuais. E se o contínuo era a rampa, o sinal discreto é uma escada. Faz todo sentido, né? Só dá para estar em um degrau ou em outro. Não existe a possibilidade de ficar no espaço entre eles. Cada degrau é um valor distinto, separado. O exemplo clássico que mata a charada é o do relógio. O ponteiro de segundos de um relógio analógico, ele se move de forma contínua, passando por todos os infinitos pontinhos do mostrador. Já o relógio digital, ele pula do segundo 01 para o segundo 02, ignorando todos os instantes que aconteceram no meio. Um é contínuo, o outro é discreto. Simples assim. Certo. Então, para finalmente construir a nossa ponte, para transformar a rampa numa escada, a gente usa um processo-chave chamado amostragem. É aqui que a mágica da digitalização acontece de verdade. Esse processo todo de digitalização pode ser quebrado em 3 passos bem simples. Primeiro, a gente captura o sinal do mundo real. Segundo, a gente mede esse sinal em intervalos de tempo bem irregulares. Isso é o que a gente chama de discretização. E terceiro, essas medidas viram uma sequência de números que o computador consegue finalmente entender. Vamos ver isso na prática? Visualmente? Olha só, tudo começa aqui, com o sinal analógico original. É essa curva suave, contínua, que representa algum fenômeno do mundo real, tipo uma onda sonora. Aí vem a amostragem. Imagina que a gente está tirando fotos do valor desse sinal em intervalos de tempo perfeitos, sempre com a mesma distância entre uma foto e outra. Cada uma dessas linhas verticais que aparecem é uma medida, é um desses snapshots. E qual o resultado de todas essas medições? É isso aqui, um sinal discreto. Percebe? A gente não tem mais uma curva contínua. Agora, a gente tem uma sequência de pontos. Cada ponto representa o valor do sinal naquele exato instante em que a foto foi tirada. Por último, esses valores são quantizados. O que é isso? Significa que cada ponto é arredondado para o nível mais próximo numa escala que já existe, como se fosse os degraus da nossa escada. É isso que cria o sinal digital final que um computador consegue guardar e processar. Pronto, a ponte está construída. Ok, legal, mas e daí? Por que tudo isso importa? Porque esse processo está acontecendo o tempo todo ao nosso redor, nas tecnologias que a gente usa todo santo dia. Vamos ver como. Onde isso acontece? Bom, vamos começar com uma coisa que muito provavelmente está sendo usada para que essa análise chegue até alguém agora: o áudio digital. Quando um som é gravado, as ondas sonoras, que são contínuas, são capturadas e amostradas milhares de vezes por segundo. Para ter uma ideia, num CD de música, isso acontece 44.100 vezes a cada segundo.
cada amostra vira um número, e essa sequência gigantesca de números cria os arquivos MP3, Wave e outros que a gente conhece. E não é só no que a gente ouve, não. O mesmo princípio vale exatamente para o que a gente vê. Vamos falar um pouquinho de imagens digitais. Uma foto digital, no fundo, é uma grade, um mosaico gigante de pixels. Cada pixelzinho daquele é uma amostra discreta, um ponto de dado que guarda a informação de cor e de luz daquele pedacinho minúsculo da imagem. Milhões desses pontos discretos juntos formam a imagem completa que a gente vê na tela. Ok? Então, para a gente amarrar as pontas, nós vimos os dois mundos, a ponte que liga eles e onde tudo isso se aplica na nossa vida. Agora, vamos só resumir as diferenças principais. Essa tabela resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, o sinal contínuo. Ele opera no tempo real, contínuo, e é representado por uma curva suave. Pense na voz humana, na temperatura. Do outro lado, o sinal discreto. Usa um índice numérico, tem um domínio com buracos e é representado por uma sequência de pontos. Exemplos perfeitos: áudio digital e imagens. E tudo isso deixa a gente com a última reflexão, né? Ao traduzir a nossa realidade contínua para esse formato discreto, digital, a gente ganha um poder incrível de guardar, processar e transmitir informação com uma precisão absurda. Mas a pergunta que fica no ar é: o que será que se perde nesse processo? O que fica para trás, esquecido, nos espaços entre uma amostra e outra? Fica aí a reflexão.